Estou de volta conversando com você sobre temas de atendimento. Falávamos sobre satisfação, valor e retenção de clientes. Eu fiz uma pequena inserção do tema no bloco anterior para eu continuar agora explorando outros aspectos desse assunto que é relevante para nós. A ideia fundamental é o seguinte: você recordar que para a gente falar em relacionamento, falar em retenção de clientes, eu preciso pensar na dupla satisfação-valor. Eu tenho que começar a trabalhar esse pessoal também, né, professor? Sim, um cliente satisfeito, né? Aquela ideia do encantamento é um elemento fundamental para a retenção. Agora, para ele ficar encantado, eu tenho que agregar valor ao meu produto ou serviço. Essa é a ideia. Então, por isso, esses conceitos. Claro que a prova, como ela é extremamente conceitual, o avaliador vai discutir um pouco nessa perspectiva mesmo. O que é a satisfação, suas características, né? Falar como se constrói esse processo a partir da relação expectativa, desempenho ou resultado. Fazer esse caminho é importante para você. Então, sem delongas, vamos emendar nosso tema aqui, dá uma olhada no slide para você, lembrando sempre, eu falei para você que o cliente pode ficar satisfeito, insatisfeito e encantado. Porém, não esqueça, esse processo é momentâneo. Não é? Nesse interessante destacar, por quê? Né? Porque essas expectativas também mudam. Então é óbvio que eu achei que aquele padrão resolvia, e num determinado momento não resolve mais. Porque eles podem não atender expectativas. Então tem que estar monitorando esse processo. Em outras palavras, a questão central é identificar que o cliente construiu uma percepção de qualidade. Ou ele tem essa percepção de qualidade e ela é produto, né, do acúmulo de experiências. Então, essa percepção de qualidade é acúmulo de vivências, experiências, que foram construídas no tempo. E essas experiências estão relacionadas à satisfação, professor? Sim, que podem ser boas ou ruins. Então, o que eu tenho que identificar para poder trabalhar esse elemento aqui, ou esses elementos, perdão, é perceber o que é necessário, em termos, claro, de uma prova teórica em que o avaliador queira saber como se constrói esse processo, de que essa qualidade justamente é somatório de satisfações que o cliente viveu no relacionamento de longo tempo com a empresa. Então, se eu quero prometer, ou se eu quero garantir que o cliente vai ficar satisfeito, se a qualidade que eu entrego, isso tem que estar no somatório das vivências, nas experiências cotidianas da organização. Essa é a ideia. Então, é um relacionamento, voltando ao osso, é duradouro, porém construído cotidianamente. Até porque muda mesmo. E é sempre interessante lembrar, né, que esse processo, vale destacar, é fundamental para a fidelização. Quer dizer, se eu quero reter cliente, se eu quero um cliente, vamos dizer assim, fiel, satisfeito com o produto que eu estou ofertando a ele, eu tenho que ter clareza e tenho que trabalhar esses elementos como fundamentais do processo. Então, dentro dessa perspectiva, é inegável que o tema, para nós, transita por essa ideia do que é expectativa, do que é a satisfação, como elas são construídas, do que é essa qualidade para o cliente e como na atividade de serviço isso é fundamental, porque já que eu não tenho tantas coisas palpáveis para mostrar para ele, falar, olha, esse produto aqui é bom. Não, é o desempenho, que é o que vai contar aqui, nesse caso, o avaliador pode explorar justamente essas características para você. Vou completar o raciocínio em cima dessa ideia de expectativa, mostrando, né, justamente o que o Kotler fala sobre o tema. E ele diz para você, dentro dessa ideia, né, que a superação de expectativas, né, é realmente um diferencial competitivo da organização. Não é só ele que explora essa questão, né, de diferenciais competitivos, vantagens competitivas, por exemplo, né, a diferenciação é uma característica também lembrada por um outro importante autor, o Michael Porter, quando fala, né, de vantagens competitivas. A diferenciação é realmente um elemento fundamental. Agora, no nosso caso, o que seria essa diferenciação competitiva? E isso é que a gente quer destacar. Ora, ela está centrada no valor que eu agrego ao produto e como esse valor contribui para a sua retenção, para a sua fidelização. Essa é a ideia. Então, eu tenho um diferencial que retém o cliente, porque ele enxerga esse valor superior, esse diferencial. E aí a gente faz a ponte para um outro tema que você vai perceber.
Então, retornando aqui conosco, esse slide faz a transição para um outro assunto, quer dizer, satisfação, valor, retenção. Você vai lembrar que essa ideia de satisfazer, de agregar valor, vai convergir para fidelização e retenção. Tem a ver com relacionamento, que nós falamos anteriormente. Então, são dois momentos que o avaliador tem aqui para explorar. A ideia da retenção, ele trabalha em marketing de relacionamento, principalmente. Agora, a satisfação e valor, ele explora conceitualmente aqui. Então, é aquela perguntinha que pode vir na ideia, o que é? O que é a satisfação, né, derivado dessa relação desempenho e expectativa, como constrói a expectativa, quando ele fala de valor, o que é o valor, essa é a ideia. O importante para nós aqui é que a conversa vai convergir para um ponto fundamental. Falou em valor? É a simples relação custo-benefício. Essa é a ideia. Não estamos falando de bolso, né, professor, apenas. Não estamos sentando na ideia do mais barato, né? Nós estamos discutindo aquilo que realmente atende sua expectativa. Por quê? Porque há um custo para você conseguir aquele produto ou aquele serviço, ou obter aquele bem. E isso tem uma relação com o que vale, o que representa para você. Então essa conversaiada nos leva ao tema, né, de percepção de valor, que é um conteúdo que você observa no slide. Então dá uma olhadinha aí. O valor percebido pelo cliente, vale destacar, se relaciona àquela ideia da diferença entre o que você espera e o custo total. Então, nesse sentido, quando analisamos essa transação propriamente, ela pode ser sintetizada, como eu disse, na relação custo-benefício. É aí que você vai perceber, maximizado o benefício, eu estou gerando mais valor, valor que você percebe. Então, dentro dessa dinâmica, né, é aquela história. O que você faz como ponte com o tema anterior? Se ele consegue fazer uma relação positiva, então o valor recebido maior que o esperado, é óbvio que eu estou satisfeito. Se for ao contrário, eu estou gerando insatisfação. Essa é a visão, quando você discute o tema e pensa na perspectiva de abordagem que ele pode trazer para você como diferencial. Ok? Bom, para concluir o raciocínio aqui em cima dessa ideia, nosso amigo Kotler, né, faz e destaca alguns elementos importantes que são analisados nessa ideia de valor. Porque quando eu falo para você, tá, eu vou maximizar benefício para que eu possa gerar essa percepção de agregação de valor, né, nesse caso. E é um tema muito curioso, né, porque ele está presente em prova há muito tempo. Lembro de uma prova da Caixa Econômica de 2008 e o avaliador, que naquele momento era César Granhill, perguntava como agregar valor. Essa era a ideia. Então, ao trabalharmos produtos e serviços aqui de forma interessante, fazemos essa discussão, a questão da agregação de valor aí está presente em provas na área bancária há muito tempo. E alguns aspectos podem ser lembrados para identificar o tema. Nesse sentido, então, quais seriam esses diferenciais que destacariam benefícios ou exemplificariam esses benefícios em relação ao produto ou serviço? Dá uma olhadinha aí para você. Nesse caso, é óbvio que você está pensando que eu analiso, por exemplo, a característica interna do produto, uma imagem, a marca, em relação a determinado mercado, se há alguns adicionais, como garantias extras por aquisição daquele bem ou serviço, se eu tenho uma preocupação de um produto técnico, por exemplo, onde o diferencial é no atendimento, por exemplo, as orientações de uso e funcionamento são muito simples e são fáceis, para serem utilizadas ou buscadas. Até mesmo o bom e velho atendimento, às vezes o produto é igual, é aquela história, poupança é igual em qualquer banco. Mas por que eu fiz naquele? Ora, porque eu fui bem atendido. Muitas vezes o acesso é algo diferenciado, ou até mesmo status gerado, são exemplos, né? Tem outros aspectos que você pode considerar dentro dessa perspectiva de benefícios que posso ponderar e que eu posso agregar como valor ao produto, né? E isso faz diferença nessa perspectiva. Então, voltando conosco, a questão central do nosso amigo Kotler aí, e vai convergir para aquela ideia de que o cliente satisfeito necessita, antes de mais nada, perceber esses benefícios. E porque ele tem todo um custo gerado para poder adquirir. Tomou tempo, tem valor, claro, está no bolso também, mas outras questões relacionadas. Então ele está fazendo conta, valeu a pena. E não importa o valor, né? De repente você
pegou uma coisa de baixo custo, mas pô, era aquilo que eu precisava. Pronto. Ou algo, pagou algo muito caro, falou, poxa, mas tudo isso, e olha, apenas esse desempenho, ou não é o que eu imaginava. Então são alguns aspectos que você vai ponderar naquela relação de satisfação que nós vimos lá no início, porque tem peso. E se eu consigo dinamizar isso, agregando algum diferencial, pronto, é um caminho de novo, aquela história da fidelização, da retenção, que tem muito a ver com os relacionamentos duradouros, de longo prazo, né, rentáveis mutuamente, como você viu anteriormente nessa abordagem. Então são alguns aspectos que possam destacar. Vindo aqui comigo para a lente da verdade, é o seguinte, amigo, aqui a questão se resume, as perguntas tradicionalmente vão na lógica do custo-benefício. Ou elas vão discutir aquela história da satisfação, insatisfação e encantamento, ou elas vão para o outro lado, relação custo-benefício. É por aqui que a coisa transita. É aí que você se preocupa ou dá um olhar sobre o tema, ok? Muito bem. Então deixa eu mostrar um exemplo para você. Dá uma olhada no slide aí. Está aqui para você a essência dessa conversa então, professor? Sim, é isso aí mesmo. Né? Valor ideal, maximiza benefício, reduz custo, acabou. Então eu quero agregar diferenciais ao meu produto, ao serviço, dentro dessa lógica, maximizando o benefício, reduzindo o custo, para que o cliente perceba, né, esse valor e o entenda como ideal. Essa é a lógica para você identificar o tema e é por aí que você vai observar as questões que vão surgindo sobre esse conteúdo, vale perceber. Muito bem. Além disso, e continuando ainda nessa nossa história, a questão central, né, de maximizar benefício, reduzir custo, né, pode gerar uma pergunta que também possa aparecer em prova para você dentro dessa ideia. Quais devem ser as prioridades, por exemplo? Por onde devo começar? Até uma segunda pergunta. E como fazer isso? Né? Por quê? Porque eu quero impactar o cliente. Então essa questão, para nós, que resume-se da seguinte forma. Como impactar o cliente? Ou seja, como é que ele vai perceber isso aqui? Como perceber? Então a resposta para você, né, vem aqui. Sempre lembrando, todo o esforço da organização está em aumentar a sua percepção. É isso, essencialmente. É aquela ideia. O que você espera? Do produto, do serviço, da oferta, da organização. E com base no que o cliente espera, eu tenho que trabalhar para que ele perceba que eu atendi. Veja, a ideia aqui, voltando conosco, se eu digo para você, aqui é o melhor café, aqui você vai tomar o melhor café dessa cidade. Sim, eu tenho que criar um ambiente que gere essa percepção. Muitas vezes eu vou lidar com elementos visuais, por exemplo, olfativos, etc., que vão gerar essa percepção de que realmente é o melhor. Vou criar essa expectativa e, claro, tenho que materializá-la, para que ele perceba, oh, valeu a pena, realmente aqui é o melhor. Consequentemente, esse trabalho, né, para impactar cliente, porque eu posso dizer que tenho, mas o cliente pode não perceber esse diferencial. E se o objetivo é a conquista nesse sentido, né, ela envolve, claro, ampliação dessa percepção. Claro, porque também, se ele tiver a sensação negativa, ou ao contrário, isso também por si só já tem uma ressonância imensa, né? Vale destacar. Então fica para você como um tema, nesse sentido, que complementa, né, esse nosso enfoque. Dá uma olhadinha aí como ideia. Então a equação é positiva? Sim, para nós, centrada naquela visão de amplificar benefícios. É isso, tá? Sempre lembrando que benefícios, né, que devam ser também olhados sobre o outro lado. Custos, riscos que eu tenho que reduzir. Então, às vezes, eu tenho que trabalhar naqueles aspectos que eu sei que se o cliente sentir ou detectar que não atende sua expectativa, ele vai dar um maior peso. Então, trabalhar nesses elementos que têm um maior peso para o cliente, fazendo a diferença nesse processo. É isso que interessa para você. Vou aproveitar essa ideia e já emendo com você uma questão para você dar uma olhada na conversa aqui. Veja o que propôs a Cesgran Hill para o Banco do Brasil em 2012. O conceito de valor para o cliente é o resultado da comparação que eles fazem ao efetuar uma transação comercial entre. Então,
o que é valor para o cliente? É aí aquela palavrinha mágica, atendimento e tempo, tributo e preço, benefício e custo, empresa, concorrência, qual é a reclamação. Não precisa falar mais nada, né, professor? Não precisa falar. A mágica está aqui, ó. É isso, é isso. Essa é a ideia. Comparação. Pronto, acabou. É isso. Não tem mais nada para falar nesse exercício. Não, senhor. Mata a questão aí dentro dessa perspectiva. Então, volta aqui comigo. Percebeu? A ideia é essa. O que eu posso trabalhar dentro desse tema? Tradicionalmente é por aí. Satisfação, valor, retenção é nesse eixo que o avaliador trabalha, porque ele já tem um marco de relacionamento para discutir outros elementos. Então, agrega esses conteúdos para você. Essa é a ideia, essa é a sugestão. Vale destacar. Muito bem. Partindo dessa visão, considerando esse aspecto como um aspecto fundamental da nossa conversa, isso que para nós é importante aqui, eu consigo trazer para você nesses dois blocos a ideia do relacionamento e da satisfação, valor e retenção, como aspectos importantes a serem abordados e trabalhados em prova pelo avaliador. É isso que para nós tem destaque aqui. Agora, de novo, cuidado com alguns elementos importantes que também vão integrar a nossa prova. Então, além dessa discussão de marketing, empresa de serviço, essa discussão sobre o relacionamento e, por tabela, a ideia da satisfação, valor e retenção, tem um outro tema que eu selecionei para você que também tem peso em prova, que é a questão da propaganda e promoção. Então, integrando os componentes, né, do processo de marketing como referência para você, vale lembrar essa conversa que é um tema muito antigo também em prova, hein? Então, tradicionalmente, o diálogo feito em prova pelo avaliador é que o candidato perceba a diferença entre um e outro. Só que aí nós vamos ter que recuperar para você um tema um pouco mais antigo, que alguns autores vão considerar até já superados, mas que, de certa forma, dão a sua contribuição para as nossas provas, que são provas de noções, né? Provas voltadas para um perfil de público. Né? Eu não estou querendo um especialista, trabalhando uma visão geral. Então, nós temos que conversar partindo de um tema que tem mais de 50 anos, né, Bruce? Sim, senhor. Falar do nosso amigo Jeremy McCarthy, seu livro Marketing Básico, dos anos 60, onde ele traz a ideia do composto de marketing, né, claro, e ele fala daqueles pontos fundamentais para quem vai atender determinados aspectos, o que ele chama de composto de marketing, composto mercadológico ou mix marketing, ou simplesmente, como eles ficaram conhecidos, como os 4 Ps. E aí, como referência para você, seriam elementos fundamentais para que uma organização atinja seus objetivos nesse processo econômico, relacional, por exemplo. Então, como gerencial, né, como esses elementos são abordados dentro dessa perspectiva. Ok? 4 Ps, professor. Sim, senhor. O Kotler dá um tratamento aí ao produto, ao preço, ao ponto de venda e à promoção, que formam os 4 Ps, e diz, curto e grosso para você, que essa turma, né, se caracteriza por uma ferramenta, um conjunto que a empresa vai utilizar para o seu mercado-alvo. Então, nós vamos, claro, lembrar do nosso amigo Kotler como definição inicial. Mas volta aqui, professor, não tem autores que já agregaram outros diferenciais, já criaram outras siglas que definam isso melhor, já ampliaram esse enfoque, não há uma visão aí? Sim, mas a nossa prova, volta a insistir, fica centrada nessa ideia. Se você pegar o edital da Caixa, né, e ele fala desses temas, se você pegar o edital do Banco do Brasil, eles estão lá, inclusive pedindo para você explicitamente, edital 2013 está lá, né, tal produto, tal preço, tal prazo, promoção, ou ponto de promoção. Então ele fala, né, desses elementos, eles estão presentes dentro dessa perspectiva que é conceitual mesmo. Então, trabalhar conceito, trabalhar a ideia, vale destacar com você como referência. Então, atenção a esse tópico para nós, porque ele tem sim uma participação importante no nosso conteúdo. Certo, professor? Então vamos conversar um pouco sobre essa turma, mas ele pediu propaganda e promoção. O senhor sabe disso? Sim, eu vou puxar o tema que nos interessa a partir dessa ideia. Ok?
Então dá uma olhadinha no slide aí. Olha, nosso amigo McCarthy colocou para você aqui os 4 grandes grupos de atividades que estariam dentro desse composto de marketing, composto mercadológico ou mix marketing, como ele é chamado. Então ele lembrou para você que é o produto, o preço, praça ou ponto de venda, né, e promoção. Então, os 4 P's para você aí como referência. Agora, o que significa isso, né, cada um desses, e por que que nós vamos dar uma olhada nesse tema aqui. Vale recordar, é onde eu dou uma atenção maior ao conteúdo. Então, para que você possa fazer esse referencial, observe. Produto. O que eu estou falando produto? Quer dizer, quando eu trabalho essa ideia, realmente, tudo que a ele se refere. Então, o que se refere a ele está centrado. Então, muitas vezes é qualidade, é marca, se é produto mesmo, a sua embalagem, o processo produtivo, os aspectos do produto em si. Essa é a ideia. Então, exemplificado. Por exemplo, olha aqui, ó, qualidade e marca. Quando eu falo de preço, realmente envolve os custos, descontos, pagamento. Dentro dessa ideia, vale observar. Muito bem. Quando eu falo em praça, tudo que se relaciona ao consumidor chegar ao produto. Muito bem. Então, isso envolve distribuição, transporte, estoque, para colocar o cliente diante do produto. É relacionado ao acesso ao produto. Tá. E aí, opa, vamos com calma agora, que é a nossa seara da conversa. Aqui, ó. Vale recordar dentro dessa perspectiva o que envolve a promoção. Promoção, o nome está relacionado a comunicação. Promover o produto, o seu consumo, etc. Então, temas que a eles estão ligados. Veja, promoção de vendas, publicidade, força de vendas, relações públicas, marketing direto. Marketing direto, professor? Sim, senhor. Lembra dele? Telemarketing, para você recordar, telemarketing é tema de minha prova, sim, senhor. Propaganda. Então, você percebeu alguns elementos aqui interagindo nesse processo como conteúdos. Então, nossa conversa vai ficar aqui. Voltando comigo um pouquinho. Indo para você sobre esse tema para a lente da verdade. Volta aqui. Ó, promoção de vendas, tem muita pergunta em prova sobre isso. Tá? Então, promoção de vendas é um tema muito lembrado. Tem até mais perguntas sobre promoção de vendas do que sobre propaganda e sobre promoção em si. Né? Vale recordar. Agora, não esqueça, dentro desse conteúdo tem telemarketing também, que a gente vai observar como tema não desta aula, mas é outro tema muito lembrado em prova. Então, atenção a isso. Promoção de vendas, telemarketing, por exemplo, propaganda, essa turma, a gente precisa dar uma olhadinha com carinho aqui, porque os avaliadores gostam. Sempre sai uma perguntinha desse trio aí. Você tem que ficar de olho, certo? Muito bem. Voltando aqui comigo, ó, a questão central desse conteúdo, é óbvio, nos exige identificar e conhecer alguns elementos importantes desse processo, né, que, de certa forma, podem nos conduzir a perguntas ou aspectos ainda sobre esse conteúdo. Nós estamos falando de marketing, empresas de serviços, nós lembramos de determinados aspectos que o compõem, discutimos esses elementos com você propriamente, e aí a questão central é, professor, tem algum conteúdo aí, né, que possa ser complementado até pela especificidade da atividade bancária e do que ela dispõe, que essencialmente dispor do seu desempenho? Claro, eu falo de produto bancário, isso é a poupança, mas a gente pensa no processo essencial de atendimento como um elemento fundamental. Então, os 4 P's do nosso amigo McCarthy foram encorpados, né, por outros elementos que são fundamentais para o processo de atendimento na área bancária, não seria diferente. Então, dá uma olhadinha no slide, vai lembrar para você, né, do chamado composto de marketing, né, que são os 4 P's que você já conhece. Nesse sentido, eu já sei quais são, né, professor? Sim, é. Produto, preço, prazo, promoção. Tá. E, vale sempre lembrar, o marketing em serviços agrega outros elementos. Então, tem mais 3 nessa conta. Para poder... Então, o número é maior, né, professor? O 7? No composto de marketing para empresas de serviços, eu tenho que agregar outros elementos também.
Então, além de produto, preço, praça e promoção, eu agrego, né, um olhar sobre as pessoas. Isso é importante observar, é justamente aquele que está envolvido. É o fornecedor e o consumidor, é o atendente e o atendido, né? O vendedor, o comprador. Então, as pessoas envolvidas na produção e consumo. Então, é uma parte importante desse composto de marketing, o marketing mix, né, como a gente fala. Então, as pessoas envolvidas. Porque no caso do serviço, quem consome e quem produz ali, quem tem o seu desempenho colocado, interfere muito nessa história, né? Eu pedi para você fazer um café para mim, é o seu desempenho que eu estou avaliando, e eu interferi, falei, põe mais água aí, põe menos pão. Eu estou interferindo nesse processo. E você também com o seu desempenho. Um elemento a considerar. O outro aspecto tem a ver, né, com o processo. Que processo é esse, professor? Tudo o fluxo de atividades, né, para o serviço ser elaborado e consumido. Então, é o fluxo de atividades que vão, né, gerar aquele desempenho e, consequentemente, ele será consumido. Então, também na minha estratégia mercadológica, tenho que considerar o fluxo para que você possa perceber o desempenho, o diferencial. Então, olha, o processo de elaboração daquele cafezinho que o cliente pediu, né, é um tema também da minha estratégia para identificar, né, caminhos que possam produzir diferenciais para esse cliente. Então, vale observar também como um elemento fundamental. Muito bem. Que mais nessa brincadeira? E eu fecho com você, já que são 7, né? Além dos tradicionais que você viu aqui, pessoas e processos, e entram as evidências físicas, que em inglês physical evidence, por isso 7 P's. E a evidência física tem a ver com aquela ideia, é ambiente, né? São itens que tornam percebível, né, o serviço diferenciado. Então, surge para você também como um elemento fundamental. Certo? Então, voltando aqui comigo. A ideia aqui dessa turma, é claro, é para você perceber isso, que para nós é significativo, que no caso do marketing de serviço, essas variáveis também interferem. Não é apenas o serviço em si, o meu produto, ou as condições, né, de pagamento, né, ou a forma de acessar, ou até mesmo os aspectos comunicacionais que difundam a sua existência para promover o seu consumo. Eu preciso também analisar nas minhas estratégias, né, as pessoas envolvidas, eu e você, por exemplo, a questão do ambiente, daquela questão das evidências, das percepções que estão relacionadas, e o processo em si de desenvolvimento dessas atividades, o que por si só já geram diferenciais significativos nessa história. E é claro que, a partir daí, o que é que o avaliador pode trabalhar? E como é que ele pode trabalhar? Claro que o direcionamento nesse tema é propaganda e promoção. A gente sabe disso. Mas ele pode, né, usar desses outros elementos para abordar em prova. É claro que, como eu disse, o habitual é centrar o olhar na chamada promoção de vendas, quer dizer, que é o tema mais lembrado. E ele pode fazer discussões sobre propaganda e suas características, colocando também, né, esse diferencial em relação aos temas. Então veja o percurso que nós fizemos para você, para discutir toda essa atividade caracterizada no trabalho, né, que a organização tem nos seus aspectos mercadológicos. Eu sei que a gente fecha no tema promoção com você, e fecha, na verdade, no sentido do ângulo, né? Mas quantos temas deles vão derivar? Aqui na nossa conversa que vem na sequência, vai ser propaganda, vai ser promoção. Mas eu tenho que lembrar para você que no próximo encontro a gente ainda vai falar de telemarketing, tudo isso você pode discutir, da própria força de vendas, são vários aspectos aí analisados. Então, esse vai ser um elemento central para você observar. Só voltando ao slide um pouquinho, eu quero que você fique de olho nesse que a gente mostrou para você. Então, atenção especial ao tema promoção e as várias abordagens possíveis, porque é aqui, essencialmente, que a questão para esse tópico deriva, porque envolve mais tópicos, como a questão do próprio telemarketing, que eu mencionei para você como elemento fundamental. Tá bom? Então, volta aqui comigo. Ó, olho nesse assunto. Como eu disse, o tema vem na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa perspectiva de propaganda e promoção, e depois, nossa próxima aula ainda tem o telemarketing. Por isso que eu falo, essencial. E é uma referência para você, conceitual e teórica desse tema, que de alguma forma também está no universo
de nossas provas. Legal? Vou dar uma paradinha, daqui a pouco eu volto.